Olá, pessoal. Eu sou a nutricionista Francília Brito e esse é o meu canal Culinária Explicada. Sobre as dúvidas alimentares, hoje nós vamos falar sobre açúcar. Isso mesmo. Eu recebo muitas perguntas sobre açúcar, os tipos de açúcar, qual seria o melhor tipo de açúcar, o açúcar mascavo, o demerara, qual é a diferença desses tipos de açúcares, o açúcar de coco e por aí vai. Existe uma infinidade de tipos de açúcar no mercado hoje em dia. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma ilustração sobre os tipos de açúcares, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Existem diversos tipos de açúcares. Temos o açúcar cristal, o açúcar mascavo, o açúcar refinado, o demerara, o açúcar de coco. Temos também o açúcar light, que é uma mistura de açúcar normal com adoçante e por aí vai. O açúcar em si, na maioria dos casos, aqui os tipos de açúcar mascavo, açúcar normal, eles vêm da cana-de-açúcar. Que nós temos o açúcar de coco, que vem do coco, obviamente, e em alguns países também é feito açúcar de beterraba, e também tem tipos de açúcares especiais feitos de outras raízes de plantas que têm um índice glicêmico menor, também como o açúcar de coco. Está sendo muito comentado por ele ser um açúcar que tem um índice glicêmico menor. E o que significa isso? A absorção da glicose presente nesse açúcar, ou da frutose, ele vai ser mais lenta dentro do organismo. Isso é importante principalmente para pessoas que estão querendo fazer o controle de peso ou controle do diabetes. Nessa ilustração aqui, nós podemos ver os açúcares brancos e os marrons. Todos esses aqui vêm da cana-de-açúcar, porque é o que é o mais comum de nós consumirmos. O açúcar mascavo, o açúcar branco. Qual é a principal diferença aqui? Todos eles vêm da cana-de-açúcar, mas por que que um é marrom, mais denso, um marrom mais claro, o outro é branco, igual um pó, o outro mais cristalizado? É pela forma de processamento que esse açúcar passou. Esses aqui são os açúcares mascavos, tem diversos graus de açúcar mascavo, esse aqui é o mascavo, que é o original, o mais denso, feito a partir do cozimento da cana-de-açúcar, ele tem um gosto bem forte de cana, de melaço, e ele preserva muitas vitaminas e minerais que vêm da cana-de-açúcar. Por isso, ele é um açúcar com um potencial nutricional maior do que os outros, pela quantidade de vitaminas e minerais que ele tem. Aqui nós temos outros tipos de açúcar mascavo, que já estão um pouco mais processados, e por isso eles estão mais claros, mas eles ainda preservam o sabor, eles ainda preservam as vitaminas e os minerais. Também têm um bom potencial nutricional. Mas mesmo esses açúcar mascavo, sendo um açúcar que tem vitaminas e minerais, sendo um açúcar que tem um bom potencial nutricional, ele também não pode ser consumido em exagero. Todo tipo de açúcar, seja açúcar de cana-de-açúcar, o açúcar de coco, o açúcar de beterraba, qualquer açúcar tem que ser consumido com moderação. A quantidade de açúcar que nós adicionamos em algo, que nós chamamos de açúcar adicionado, seja ele no café, no suco, ou se você já compra um suco pronto e ali tem um açúcar adicionado, qualquer coisa que venha adicionar um açúcar naquela comida, naquela preparação, no suco, na sobremesa, por dia não pode ultrapassar 8 colheres de sopa. Mas nós sabemos que muitas das vezes a gente consome muito mais do que isso. Uma latinha de Coca-Cola, por exemplo, tem 8 colheres de sopa de açúcar. Ou seja, em uma latinha de Coca-Cola você já consumiu toda a quantidade de açúcar que você poderia no dia. Esses açúcares brancos aqui, eles são também derivados da cana-de-açúcar. E por que ficaram brancos? Porque passaram por processamento químico para retirar essa cor e os nutrientes e deixar eles branquinho e no formato de pó ou cristal. Esses tipos de açúcares aqui foram desenvolvidos para diversas finalidades culinárias, né? Mas acabou se popularizando e é o que mais é utilizado, é o açúcar chamado açúcar refinado, que seria esse açúcar aqui. Aqui nós temos um açúcar mais em pó, que é o açúcar de confeiteiro, o açúcar cristal. Também existe um outro açúcar aqui intermediário ao mascavo e ao açúcar refinado, que seria o açúcar demerara. Esse açúcar demerara, ele é um derivado do açúcar mascavo
que ainda não passou por processamento químico como para ficar como açúcar branco. Então, ainda preserva algumas vitaminas e minerais. Para muitas pessoas que não conseguem consumir o açúcar mascavo de primeira, que estão querendo sair do açúcar refinado para o açúcar mascavo, o ideal é começar com açúcar demerara, porque ele tem um sabor mais próximo do açúcar refinado e depois você vai aumentando gradativamente para o mascavo mais claro, aquele chamado mascavinho, e depois até você chegar no mascavo clássico, que é o mais escuro. Uma outra alternativa, obviamente, é reduzir bastante o consumo de açúcar, seja ele mascavo, açúcar branco, qualquer tipo de açúcar. O ideal é que a gente consuma o menos possível. Tem muitas pessoas que já conseguiram não consumir açúcar. E isso é muito bom, porque nós realmente não precisamos do açúcar em si. Nós nos adaptamos ao sabor doce e por isso a gente tem a tendência de querer algo doce, tomar um suco doce, porque nós não estamos adaptados a sentir o sabor das coisas como são naturalmente. Nós já fomos adaptados ao sabor doce, mas de forma nutricionalmente falando, o ideal seria adaptarmos o nosso paladar para comermos, tomarmos sucos, né, café, bebidas sem açúcar. Deixar o açúcar para as sobremesas nos dias de festa e no final de semana.